Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje, juntos no conteúdo, nós iremos buscar sanar algumas dúvidas. A primeira delas é: vale a pena investir em uma franquia de marketing digital? Quando é que faz sentido investir numa franquia em detrimento a montar minha própria agência? E o inverso: para o meu perfil, é melhor eu ter uma franquia ou eu ter a minha própria agência? Qual é o retorno que eu terei ao ter uma franquia de marketing digital? E se for a minha agência própria, Danilo, qual que é o retorno que eu terei? A Mazzucchin, e eu fico muito à vontade de falar com você sobre isso, ela expandiu por conta própria, ou seja, sem ser franqueadora, durante 14 anos. Durante 14 anos nós operamos por conta própria. E agora, nesse ano de 2025, gravo este vídeo de 2025, nós recém-lançamos a nossa franqueadora em associação com Jacques Greenberg, palestrante, mentor de vários empresários, empresas aqui, tanto no cenário nacional quanto na América Latina, e também com o Grupo Calais, um grupo que dispensa comentários, um dos maiores grupos de franchise do Brasil, que tem marcas líderes de mercado dentro da sua holding. Nós lançamos a franqueadora Mazzucchin, então estou com muito conteúdo para trazer para você e fazer esse comparativo dos desafios, das oportunidades que se tem quando você monta um negócio por conta própria, pautado, claro, dentro da nossa área de marketing digital. E quando você tem uma franquia. Bora lá entender então? Danilo, faz sentido, será, eu escutar esse conteúdo? Se você já tem base de clientes, você, por exemplo, é um gestor de tráfego, se você é uma agência, se você pensa em investir num novo negócio, se você quer sair do CLT e investir num novo negócio, óbvio que você precisa de conhecimento. É importante que você aumente o seu nível de conscientização para que você tome boas decisões. Então, para você sim, fará bastante sentido este conteúdo. São várias perguntas que eu vou trazer, inclusive eu fiz uma listinha aqui para não passar, tá? Fiz uma listinha aqui para não passar, são perguntas de fato, e eu vou buscando responder junto com você essas perguntas, fazendo você pensar, e a partir desse momento, então, a resposta final é você quem chegará. Beleza? Beleza? Fechou? Vamos lá, então. Vamos começar com franquia. Tem gente que não sabe ainda que é uma franquia de marketing digital, e tá tudo bem. Quando nós falamos de franquia, nós estamos, e aí de maneira geral, não só de marketing digital, nós estamos falando de um modelo que foi testado, um modelo que foi validado, comprovado, é um modelo que traz lucratividade. Em geral, franquias têm uma margem de lucratividade interessante, uma margem de lucratividade importante, e então quando você enxerga isso num negócio próprio, numa marca própria, e você acredita que faça sentido, de acordo com os processos que já foram estabelecidos, com a metodologia que está validada, que está comprovada, que outras pessoas, outros empreendedores, empresários, empresárias, empreendedoras poderão investir nesse negócio e você terá a possibilidade de replicar o negócio que hoje você tem e está sendo altamente lucrativo, aí sim se entende que o modelo de franquia é uma opção para esse negócio poder expandir. De maneira bem simples, vamos pegar uma marca bastante, que eu acredito muito que você conheça, uma marca bastante conhecida, McDonald's. Existiu o primeiro McDonald's, eles fizeram um processo de cozinha rápida, e a partir desse momento que eles fizeram esse processo, eles entenderam, e aí não vou entrar muito no mérito da história por completo, que era replicável. Eles conseguiriam replicar em outros locais, com outras pessoas operando aquele processo, aquele método. E então começaram a se formar as franquias. E aí, no caso, se espalhou pelo mundo. Então, uma franquia tem esse conceito. Não é um negócio que legal, vou abrir um negócio e esse negócio vou fazer com que outras pessoas também possam empreender junto comigo. Não é assim. Você tem que ter todo um lastro, toda uma história. De Mazzucchin, por exemplo, são 14 anos. Nós trabalhamos por 14 anos. Será que nesses 14 anos, Danilo, não teve nenhum problema? Muitos, muitos. Danilo, durante esses 14 anos foi só crescimento? Não. Tem muita coisa, como você deve imaginar, em qualquer empresa. Teve momentos que foram muito bons, mas tivemos momentos de muitos desafios, momentos difíceis. Então, todos esses desafios, esses momentos que foram superados, automaticamente, quando você supera, e automaticamente não, né? O certo é, quando você supera um desafio, é você criar um processo para que você, em uma metodologia, que seja executada, que seja sistematizada, se possível, ou seja, seja em sistema, para que você não cometa mais aqueles problemas que te levem àquele grande desafio que você teve que superar recentemente. Então, a Mazzucchin, e durante o meu processo de gestão, fui fazendo isso.
Qual é o momento de contratar colaborador, que tipo de colaborador, quanto que você vai pagar para esse colaborador, essa precificação desse produto, como é que é? Faz mais sentido investir nessa área aqui, que tem escala, mas o ticket é baixo, ou nessa outra aqui, que é mais artesanal, mas o ticket é mais elevado? Então, tudo isso daí você vai conquistando ao longo dos anos. Ao longo dos anos você vai entendendo. Então, a franquia, o modelo de franquia quando você já superou tudo isso, agora você pode fazer com que outras pessoas entrem com você nesse negócio. Então são sócios, inclusive. São sócios operadores, são pessoas que irão operar junto ali com você, que irão pensar junto com você quando você está franqueando. Significa dizer que, como você tem mais cabeças pensantes, mais braços trabalhando, é natural que essa marca, é natural que essa empresa agora, ela fique uma empresa maior, é natural que essa empresa agora melhore a sua entrega, porque tem mais cabeças pensantes. Você tem um conselho, muitas vezes, pega franqueadoras com 500, 600, 700 unidades, estão sem 500, 600, 700 pessoas pensando, raciocinando em pró da marca, porque são 500, 600, 700 donos da marca. Então, isso é franquia. Esse é o modelo de franquia, beleza? E aí, marca própria, o inverso de franquia, todos os desafios você tem que buscar superar, que foi o que eu disse anteriormente. A Mazuquinha, ela trabalhou durante 14 anos com marca própria, sozinha, buscando fazer a expansão, e todos esses desafios nós tivemos que buscar ir superando. Tá bom? Então, balizamos e entendemos o que é uma franquia. Nichando para a franquia de marketing digital, nós temos que nichar falando sobre os modelos de franquia de marketing digital. Confesso para você que é um bate-papo, né? Durante esse processo de franqueabilidade do negócio, de fazer, claro, antes do lançamento do negócio, fazendo todo o estudo do negócio, eu conversei e eu estudei muito outras marcas que tem dentro do mercado de franquia de marketing digital. E aí eu enxerguei, de maneira majoritária, dois principais modelos de franquia de marketing digital. Então vai prestando atenção aí. Temos um modelo ao qual a franqueadora ela vai expandir a sua marca trazendo mais sócios, mais franqueados, e esse franqueado ele terá que fazer todos os processos, seguir toda a metodologia exatamente como a franqueadora dispõe, mas esse franqueado precisará de ser uma réplica exata do que é a franqueadora, do que foi as unidades matriz, 1, 2, 3. Ou seja, se, por exemplo, essa agência tem um espaço físico, então esse franqueado tem que ter um espaço físico. Se essa agência ela entende que para começar o trabalho já precisa, só um exemplo, tá? De um gestor de tráfego, de um copywriter, de um social media, de um designer e um programador, então esse franqueado tem que começar com isso também. A franqueadora, as unidades matriz, as primeiras unidades, vamos colocar dessa forma, elas investiram no começo R$2.000 de crédito no Google, mais R$2.000 de crédito no Meta, e então todo esse modelo vai ser passado para o franqueado poder realizar da mesma forma. E por que tem que ser da mesma forma? Porque foi dessa forma que deu certo. Foi dessa forma que foi instituído os processos, a metodologia, que entendeu que, de acordo com aquele investimento, com aquela precificação de produto, com aqueles profissionais, com aquele salário que é pago, com aquele modelo de negócio estrutural, o design daquele negócio, é daquele jeito que funciona, é daquele jeito que vai ter a lucratividade que, entre aspas, é dita, a lucratividade que é mostrada antes desse franqueado se tornar franqueado. Ou seja, o franqueado ele opera, o franqueado ele é uma réplica exata das unidades dessa franqueadora, uma réplica exata. Então, dentro do mundo do marketing digital, você tem este modelo, que é o modelo de agência, que muitas franqueadoras chamam, que é um modelo que você tem que ter um investimento maior, porque você vai precisar de contratar profissionais, você vai precisar de alugar um ponto, ou comprar um ponto, geralmente se aluga, aí você vai ter reforma desse ponto. Então, você tem um investimento maior. E você também tem um investimento de tempo muito importante. Por quê? Se você não é da área de marketing digital, da área de vendas, você vai precisar de adquirir esse know-how, ou vai precisar de contratar outras pessoas ou fazer sociedade com alguém que tenha esse know-how. O know-how de, imagina, por exemplo, gestão de projetos em programação. Não é tão simples você fazer a gestão de projetos de programação. Você tem que contratar ali uma pessoa que saiba fazer essa gestão de projetos. De maneira geral, não somente na programação, mas de arte. Você vai precisar de contratar uma pessoa que entenda, por exemplo, de marketing digital.
Você vai precisar de, obviamente, ter um time que seja capacitado para entregar aquilo que você esteja comercializando. E talvez a própria comercialização também não esteja dentro de suas skills. Você vai ter que desenvolver esse processo de aprender a vender. Né? Então, é um modelo mais complicado, esse modelo que eu encontrei no mercado. Tá? É um modelo que é mais fácil do franqueado ele ter dificuldades, principalmente no começo. Entretanto, os números dizem para nós que, mesmo assim, mesmo esse tipo de franqueado, de modelo de agência física, onde o franqueado tem que ter um aporte maior, o franqueado ele tem que ter mais investimento de tempo, ainda assim, o IBGE ele traz para nós que mais de 50% das empresas não franquias, elas tendem a falir no primeiro triênio, ou seja, nos primeiros 3 anos. Já quando você parte para o mundo de franquias, cai para 16%. Então, assim, a diferença é absurda, é absal a diferença. Então, significa dizer que, mesmo tendo um investimento maior, dinheiro, mesmo tendo investimento maior de tempo, ainda assim é muito mais seguro o investimento em franquia do que um negócio feito do zero. Então, significa dizer que é melhor investir em franquia, Danilo? Vamos buscar chegar nessa conclusão logo, logo. Depende de outros fatores, não só dessa questão do risco, não só dessa questão de mais capital, investimento, não só da questão de mais investimento de tempo. Então nós vamos chegar daqui a pouquinho nessa resposta. Mas beleza, tem esse modelo que é o modelo que o franqueado tem que fazer esse investimento a mais. E tem um outro modelo, que foi o modelo que, na verdade, a Mazuquim, junto com o Grupo Calai, junto com o Jax, enfim, com sócios, nós discutimos e nós enxergamos que fazia mais sentido para nós, porque é o que nós mais acreditamos, tá? A partir do momento que você entrega para o franqueado o seu modelo de trabalho, quando esse modelo de trabalho ele é um modelo mais simples de ser replicado, tá tudo bem, tá ótimo, porque esse franqueado junto com o seu time vai conseguir fazer. Agora, será que é tão simples assim fazer gestão de tráfego? Será que é tão simples assim fazer uma empresa vender mais? Será que é tão simples assim implantar inteligência artificial nas empresas? Não é. São serviços, produtos que são complexos de serem aplicados. Então, o que nós pensamos como sócios? Poxa, se nós colocarmos isso na mão do nosso franqueado, vai ser uma curva de aprendizagem gigantesca para ele. E o investimento dele, se for para contratar pessoas, vai ser muito grande logo no início. Quando é que ele terá o retorno sobre o investimento dele? Vai demorar demais, né? As chances, inclusive, dele não dar certo é muito maior se nós fizermos um modelo diferente. Qual foi o modelo, então, que nós instituímos? O modelo é que a nossa franqueadora faz o operacional. Então, a nossa franqueadora, nós, como agência, fazemos o operacional, né? Então, o cliente ele precisa de gestão de tráfego Google, Meta, independente do player. O nosso franqueado ele faz a comercialização, ele é responsável por isso. O nosso franqueado ele é responsável em manter o engajamento no que tange ao financeiro administrativo, mas o operacional, a entrega do produto, a entrega do serviço, a entrega do resultado, as demonstrações de resultado também fica a cargo da franqueadora da agência. Nós é que entregamos. Significa dizer, então, que são 2 modelos diferentes. Um modelo, a agência, com mais investimento de tempo, mais investimento financeiro e maior probabilidade ou possibilidade desse franqueado ter mais dificuldade no começo, né? E o outro modelo, que é um modelo que eu trago mais liberdade para o franqueado, porque como ele não precisa de contratar profissionais, como esse franqueado ele não tem necessariamente ter uma estrutura física, o investimento é muito baixo, se torna investimento baixo. Logo, se o investimento é baixo, naturalmente o retorno sobre esse investimento vem muito mais rápido. Ele consegue chegar muito mais rapidamente no que nós chamamos de break-even, que é o ponto de equilíbrio dele, ou seja, aquilo que hoje ele está investindo é o mesmo valor, é simétrico ao valor que ele está recebendo, que ele está ganhando. A partir desse momento, então, óbvio que ele consegue rapidamente ultrapassar esse ponto de equilíbrio, ultrapassar o break-even e chegar no payback, que é o retorno sobre o investimento dele, de maneira muito mais rápida do que nesse primeiro cenário, tendo todo esse investimento a mais de tempo, tendo todo esse investimento a mais de dinheiro. Foi assim que nós decidimos. Então, o mercado, para você poder entender, ele tem esses 2 principais modelos de trabalho. Tem alguns outros modelos, mas são menos difundidos, como o modelo que é pautado em você ter uma metodologia e vender simplesmente essa metodologia para o outro poder executar. Os 2 principais são esses que eu trouxe aqui para você. Aí agora você tem que buscar entender o que faz mais sentido para você. Poxa,
eu gostaria de colocar a mão na massa. Eu gostaria de todo santo dia ter a necessidade de ir para uma agência fisicamente, abrir a minha agência, colocar os meus colaboradores para trabalhar, gostaria de liderar esse time, gostaria de liderar os projetos, gostaria de aprender um pouco sobre programação, um pouco sobre design, um pouco sobre gestão de tráfego, gostaria de tudo isso. Talvez o modelo físico faça mais sentido para você, e não só físico, né, o operacional. Agora, se você quer reduzir risco e você quer mais pautado em conseguir ter uma liberdade financeira de maneira mais rápida e você quer estar dentro da nova economia, não deixar de estar dentro da nova economia, com tecnologia, com escalabilidade, o segundo modelo faz mais sentido, que é onde a franqueadora, a agência, faz a operação. O operacional fica a cargo da franqueadora, da agência, tá? Então você tem que refletir e verificar, no seu caso, o que faz mais sentido aqui, tá? Se nós agora fôssemos associar os dois modelos de franquia que eu mostrei para você, que é o que mais tem no mercado, com uma agência de marketing digital, do zero, marca própria, a grande diferença para você poder tomar uma decisão se faz mais sentido ir para um desses dois modelos de franquia ou abrir sua própria marca e manter sua própria marca, está pautado também na relação do quê? Quando você fala de franquias, independente se ela é no primeiro modelo que eu citei ou no segundo modelo que eu citei, você tem padrões, você precisa de seguir esses padrões. Tem que seguir, porque é um modelo validado, comprovado, um modelo de sucesso. Então você tem que seguir esse modelo de sucesso. A partir do momento que você é rebelde, não quero seguir, não quero fazer do meu jeito, não gosto de branco, tem que ser rosa, não gosto de rosa, tem que ser azul. A partir do momento que você quer seguir da sua forma, você não vai seguir as diretrizes da franqueadora, então eu não aconselho você a ter franquia, eu aconselho você aí sim seguir por conta própria num negócio. Agora, se o teu perfil for um perfil e a sua necessidade, o seu objetivo for de escalabilidade, for de ganhar dinheiro realmente, for de estar dentro da nova economia, ter um negócio pujante, mas respeitando as diretrizes, respeitando as regras, não querendo criar novas regras, mas isso não te impede, muito pelo contrário, de opinar. Não te impede, não. Dentro, por exemplo, da Amazuquim, nós fazemos reuniões semanais com os nossos franqueados e eles vão opinando sobre cada item da Amazuquim. Então nós vamos juntos construindo. Mas não é assim, eu tenho a minha opinião como um franqueado e na minha unidade eu vou fazer assim. Você tem outra opinião na sua, você faz do seu outro jeito. Não, existe uma uniformidade. Tem que ser uniforme. Aqui tem que existir um consenso, né? Sempre lembrando que a decisão final é da franqueadora, porque existe um mentor. Uma franqueadora nada mais é do que uma mentora. Então ela vai indicando os caminhos para você. Perfeito? Então, qual que é o seu perfil? Avalie. E aí você vai chegar numa conclusão. Vamos falar agora sobre o retorno médio, tá? Então, pelo que eu tive que estudar e pelo que eu estou vendo os franqueados terem e assim por diante, quando nós falamos de retorno, eu vou falar de maneira mais rápida, tá? Vou falar sobre 3 elementos aqui só. Break-even, payback e o lucro, efetivamente. Então, quando você fala de break-even, do ponto de equilíbrio, a maioria das marcas estão trabalhando com retorno, com o break-even em 6 meses, 5, de 5 a 7 meses, tá? É o break-even, ou seja, volto a dizer, aquilo que hoje eu tenho que investir é o que eu estou recebendo. Essa é a média. Na Amazuquim, nós estamos com uma média entre 3 a 4 meses para ter break-even, ou seja, aquilo que o nosso franqueado está investindo, ele está recebendo. Já a payback, que é o retorno sobre investimento, investi X mil reais e então consegui obter de volta os X mil reais que eu investi, né, tive o retorno sobre investimento, payback. A média que nós enxergamos, que eu enxerguei no mercado, é entre 12 meses, 14 meses, entre 12 a 14 meses é onde tem o payback. Dentro da Amazuquim nós estamos falando de 10 a 12 meses, é onde o franqueado ele tem um payback razoavelmente parecido com o que tem no mercado. Agora, Danilo, quanto que deixa de dinheiro realmente no bolso, né? Quanto que deixa de dinheiro no bolso mesmo, lucratividade líquida? A maioria das franquias que você vai encontrar dentro do mercado vai estar falando para você em uma lucratividade entre 12 mil a 22 mil reais, entre 15 entre 12 a 22, 12 a 22 é o que mais você vai encontrar no mercado, tá? Então tem uma diferença
razoavelmente importante quando você fala de lucratividade líquida. E tem muitas variáveis também quando você fala em lucratividade líquida, eu vou explicar para você. Um franqueado médio, um franqueado entre aspas normal, não aquele com muito apetite nem aquele muito preguiçoso, dentro da Mazuquim, tem uma lucratividade em média de mais de 18 mil reais, 19 mil reais é a lucratividade líquida que ele tem, tá? Mensalmente. E por que eu falei sobre um franqueado médio? E por que eu falei que tem vírgulas sobre essa relação da lucratividade? Porque não só na Mazuquim, mas nas outras marcas também, depende bastante. Pensa só, da Mazuquim, vamos pensar da Mazuquim, no caso de Mazuquim. O franqueado ele tem uma receita recorrente. Então, quanto mais clientes ele tiver na sua carteira, mais dinheiro ele vai ganhar, né? Agora, se esse franqueado ele se contentar, exemplo, eu tenho 25 clientes, eu tô felizaço, nossa, eu tenho 25 clientes aqui, tô tranquilo, pense em Mazuquim, não é só clientes de gestão de tráfego, não só clientes da área de marketing e vendas, mas também pode ter alunos, né? Não, eu tô feliz com os meus clientes aqui de marketing e vendas, não quero ter alunos, não quero vender inteligência artificial, não quero vender... por exemplo, nós temos o HelpKing, que é o nosso sistema, né? Não quero vender o sistema, o CRM, o HelpKing, não quero nada disso. A partir desse momento, então, ele tem um ganho limitado, porque ele se contentou com a carteira dele, né? E inclusive não é o perfil de franqueado que hoje nós buscamos na Mazuquim. Eu acredito que a maioria das marcas não é esse perfil de franqueado que queira, né, na sua base. Mas você pode, obviamente, ter um outro perfil daquela pessoa que é sangue no olho, né? E a partir desse momento, então, essa que é sangue no olho, pô, tenho 25 clientes, como que eu faço para chegar nos 50 agora? Como que eu faço para chegar nos 100? Como que eu faço para chegar nos 150, nos 200? E, obviamente, nós temos muitos CNPJs. Se eu tenho muitos e muitos CNPJs, todos os dias, inclusive, sendo abertos, eu tenho muita demanda de pessoas que precisam. Você pensa aí rapidinho, 5 pessoas só na sua própria família que tenha um negócio, tenha que seja uma clínica de massagem, tenha uma padaria. Todas essas pessoas, pergunte para ela, você quer vender mais? Ela vai dizer, claro, quero vender mais. Então, é o que uma agência de marketing digital e vendas, por exemplo, vou falar aqui de Mazuquim, é o que nós buscamos fazer. Fazer com que venda mais. Hoje nós estamos vivendo a corrida das inteligências artificiais, né? Então, por exemplo, Mazuquim, o nosso franqueado pode vender inteligência artificial para automatizar processo de venda através de WhatsApp, através de ligação e assim por diante. Mas a lucratividade média, os 3 pilares aí de payback, break-even e lucro, são mais ou menos esses que nós temos dentro do mercado. E aí, claro, você vai me perguntar, mas e numa agência de marca própria, como funciona? Aí a variação é maior ainda. Se nós pegarmos alguns relatórios, por exemplo, a própria RD Station, né, ela faz algumas pesquisas com as próprias agências que lá estão com eles, enfim, você vai observar que a maioria das agências, a grande massa das agências, são agências pequenininhas, são agências com 3, 5 colaboradores no máximo, são agências que, a nível de faturamento, não faturam muito. Se eu não faturo muito e ainda assim eu tenho que ter colaboradores, a minha margem de lucratividade ela não é muito alta, ela é baixa, né? São poucas agências que ultrapassam, por exemplo, a marca do mais de 100 clientes ativos. São pouquíssimas, são pouquíssimas. Então você está falando de agências que têm um faturamento médio entre 25, 40 mil reais, vamos colocar entre 25 a 50 mil, vamos colocar essa range aqui, entre 25 a 50 mil reais, é que geralmente as agências chegam. E aí depende bastante de para quem que ela vendeu. Se ela vendeu para clientes maiores, naturalmente, ela pode ter talvez 1, 2 colaboradores, então a margem de lucro dela vai ser muito alta. Por quê? Ela vai ter pouquíssimos colaboradores, ela vendeu para marcas maiores, essas marcas pagam um valor maior para ela, então ela não precisa de ter muita gente trabalhando, então tem um custo operacional baixo, logo vai ter uma margem boa de lucratividade. Já tem outras agências, que é a grande maioria, que vai vender a gestão de tráfego por R$800, R$1.000, e aí precisa de uma quantidade expressiva de clientes, e logo então você tem que ter mais colaboradores trabalhando com você. E a partir desse momento, então, complica um pouco a tua margem de lucro, porque o teu custo operacional ele fica mais elevado. Talvez a tua pergunta agora seja, mas e na Mazuquim? Na Mazuquim, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, nós conseguimos furar a bolha. Nós conseguimos ser uma exceção. Então nós conseguimos associar tanto quantidade de clientes, empresas de pequeno porte, quanto também nós conseguimos associar com empresas maiores, que têm um budget maior, que paga mais, mas é uma exceção, tá? Então, você também pode ser uma exceção. Não significa dizer que você não possa ser uma exceção.
Se você fala assim, Danilo, por que franquia, cara? Pra mim não rola, porque eu gosto de fazer da minha forma, é do meu jeito, não dá, eu não consigo respeitar as regras, e eu tenho muito apetite. Meu, vai em frente. Vai em frente, vai com a sua marca. Assim como a Mazuquim. Foram 14 anos, né? Mas ela conseguiu furar a bolha? Possivelmente, você também consiga. Probabilisticamente, você não vai conseguir. A probabilidade diz que não. Os números dizem que não. Mas aí cabe a você, né? Vai olhar para os números ou não vai olhar para os números? Depende, qual que é o seu momento de vida? A depender do seu momento de vida, eu olharia para os números. A depender, sou novo, tenho possibilidade de errar, né? Não tenho conta para pagar, talvez você possa errar. Tá bom? Beleza? Deu para compreender isso daqui? Legal. Eu cheguei a citar também, óbvio, que aqui é uma pergunta, né? Para quem não é indicado. Então eu falei durante aqui o nosso vídeo, durante o nosso conteúdo, aquele que não quer respeitar a regra, não é indicado. Para quem quer indicado, aquele que quer escalabilidade, quer um crescimento mais vertiginoso, rápido, ter rápido retorno sobre investimento, conseguir, obviamente, angariar mais facilmente, captar a sua carteira de clientes, faz sentido, é perfil. E aqui eu tenho principais diferenças quando nós falamos de franquia e a agência própria de maneira geral, contextualizando para nós podermos finalizar. Durante todo o conteúdo aqui, eu fui trazendo essas diferenças, né? Então, você tem que pegar, masterizar tudo isso que eu disse, para você poder entender o que faz mais sentido para você. É óbvio que quando você fala de uma agência por conta própria, você vai precisar de ter toda essa jornada, como eu disse anteriormente, vai precisar de criar os seus próprios processos. Se você ainda não sabe precificar, vai ter que aprender a precificar. Se você não sabe contratar, vai ter que aprender a contratar colaborador. Se você não sabe demitir colaborador, você vai ter que aprender a demitir, ao tempo certo para demitir. Se você não entende leis trabalhistas, vai ter que aprender a saber sobre leis trabalhistas. Tudo isso daí está no pacote. Mas o risco, por ser maior, talvez o benefício também. Os números dizem que não, mas probabilisticamente, os números dizem que não. Mas, se você romper, furar a bolha, a recompensa também será maior. Isso numa marca própria. E numa franquia, como eu disse anteriormente, quero ter mais segurança, quero me associar com outras pessoas, quero ter esse efeito comunidade para ter outras opiniões, para fazer com que tenha uma marca forte no mercado. Então, óbvio que franquia é uma ótima opção para você. Os números dizem, mais de 50% das marcas vêm a falir, marcas próprias, no primeiro triênio. E quando você vai para o mundo de franquias, isso reduz drasticamente, chegando a no máximo 16%. Né? Bom, então eu trouxe para você aqui visão tanto de agência, marca própria, quanto também de franquia de marketing digital. E a resposta, Danilo, qual que é a resposta? Vale a pena ou não vale? A resposta é sempre você que precisa de trazer. Tem que pensar em você. Vale a pena para mim ou não vale a pena? Então você que toma essa decisão. Se você quiser saber mais, quiser ir para uma reunião com o meu time, por exemplo, para poder entender mais o modelo da Mazuquim, eu deixei aqui o link na descrição. Então tem um link aqui na descrição, onde você poderá acessar a nossa landing page. Acessando a nossa landing page já vai ter mais informações sobre como funciona a nossa franquia, a franqueadora. E então você pode marcar uma reunião sem compromisso com o nosso time de expansão. Nosso time de expansão vai uma reunião com você, vai te apresentar como que funciona o modelo, vai falar de Mazuquim para ti. Quem sabe nós nos vemos ali numa reunião, em uma reunião de sócio, uma reunião de negócio, nós estejamos nos encontrando e nós estejamos dissertando sobre Mazuquim, futuro de Mazuquim e assim por diante, tá? Espero que você tenha curtido esse conteúdo, que você tenha gostado desse conteúdo, se ele faz sentido para alguma outra pessoa, tô falando de business, de negócio de maneira geral, então que você possa compartilhar com outras pessoas que façam sentido para elas. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, que você possa se inscrever, ative o sino de notificações para que você seja notificado ou notificada sempre que nós postarmos um novo conteúdo, seja como esse de negócio, seja mais técnico, de Google Ads, de Google Tag Manager, A4, dentre outros. Beleza? Um abraço e até a próxima! Estamos sempre online.